Olá, Leão. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu espero que vocês estejam bem. Eu venho trazer mais uma leitura para vocês para o mês de outubro. Pegue daqui somente o que for para vocês, tá? Não force a leitura para não... não force a leitura. Use da leitura o que é seu. Não bateu? Não tem problema. Deixe para o próximo. São muitas energias. As energias, elas sempre vão alcançar alguém aí. São muitas energias de leão e eu espero que você olhe Sol, Lua, se você souber aí no teu mapa, Sol, Lua e Ascendente, porque os eclipses estão mexendo muito com as energias. Então, Leão, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos dar início à sua leitura. A gente vai tirar uma carta do Tarô das Bruxas para começar ali. Os tarôs já foram muito bem embaralhados, tá bom? Eu vou tirar aqui. Vai ficar no final, a gente vê, tá bom? Vamos dar início com esse aqui, Leão. Vou mostrar para Leão o que temos aqui para o mês de outubro. Mês de outubro para Leão, por favor, o mês de outubro para Leão. Leão, mês de outubro para vocês. Abrindo já com a carta do julgamento. A carta do julgamento, ela vem falar para você de uma transcendência, de um destino. Isso aqui fala para você, Leão, de mudança de planos, tá? De um renascimento, de um despertar, uma recompensa. São melhorias por caminhos que talvez você nem tivesse esperando. Você aqui precisa fazer uma autorreflexão e ser honesta, sabe? Com você e assumir responsabilidades, talvez, de coisas, de assuntos que tivessem aí aberto, uma nova vida, renovação de vida. É isso que o julgamento fala aí. Se a gente estiver falando de relacionamento, isso aqui são ajustes, talvez, sendo feito na sua vida, o Leão. Isso aqui, se for em relacionamento, isso aqui é perdoar mais e julgar menos, tá? O Cavaleiro de Espadas aqui, ele vem falando de uma ação rápida, de força, de foco. Ele vem falando para você que ele traz um sucesso, uma transformação aqui também. Se a gente vai falando de relacionamento, a gente vai falar de um momento de agir, de tomar decisão. Se a gente vai falando de um trabalho, aqui para você começar, tudo que você deseja para realizar, isso aqui é com esforço e foco. Leão. 5 de paus, está numa batalha com alguém, uma disputa, isso aqui é conflito, isso aqui são desafios, você precisa enfrentar rivais, você, aqui, é por isso que eles estão falando aqui para você, julgue menos e escolha alguém que traga crescimento para você. Liberte-se aqui da autocrítica, do julgamento excessivo. Busque equilibrar a ação com a reflexão. Talvez seja uma briga interna com você mesmo.
Se você estiver enfrentando conflitos num relacionamento. Se for caso de dinheiro que a gente fala é de trabalho, de uma coisa nova, né? Aqui fala para você de desafios. São disputas, rivalidades que você está enfrentando aí, Leão. O 8 de espadas aqui é uma impotência, como se aqui você tivesse restrito os seus próprios pensamentos. Lembra que eu falei para você, talvez você brigando com você mesmo? Aqui pode ser os seus próprios pensamentos que estejam sabotando você. Você se acha incapaz, você se acha impossibilitado. Aqui é como se você tivesse uma sensação de estar aprisionado. Seja num relacionamento, o que for aqui, um relacionamento talvez é abusivo, você se vê aprisionado nisso daqui, nessa disputa. Aqui é como se fosse um relacionamento, evitar discussões desnecessárias, sabe? Se a gente estiver falando de trabalho aqui é para você buscar algo novo de maneira a superar esses obstáculos aqui, essas coisas de desnecessárias aqui. Leão. Ó, o 4 de pentáculos aqui, se a gente está falando tanto de um lado quanto do outro, de ganância, de apego, de medo. Essa carta ela fala de um materialismo, tá vendo que ele pisa em cima das moedas dele? Ele não reparte. Essa pessoa é de uma personalidade avarenta. Aqui você pode estar tentando ter o controle da situação, a morte, finalização. Essa carta, eu gosto dessa carta. Isso aqui é transformação, é um fim. Isso aqui é uma mudança muito grande acontecendo. E essa carta aqui, ela fala de apego. Sabe aquela pessoa que tem o controle, a ganância dela, a possessividade dela, mas a possessividade que a gente fala, seja em relacionamento, tá? E seja no dinheiro. Se a gente estiver falando de dinheiro, a gente está falando de uma pessoa muito avarenta. Se a gente estiver falando de relacionamento, é uma coisa em excesso. Sabe aquela possessividade que eu quero tomar conta, é meu e ninguém mexe, ninguém tasca? Aqui, ó, se for um relacionamento, aqui fala de necessidade de mudança. A morte é o fim, é uma finalização, é uma renovação. Isso aqui é um desapego, é um fim para um recomeço, sabe? É um fim para um recomeço aqui. Se for um relacionamento, isso aqui finalizou já. É aceitar que chegou o fim e não tem mais o que fazer. E se a gente estiver falando de trabalho aqui, fala para você de necessidade de progresso, de buscar o novo, de buscar uma coisa nova. De portas, quando uma porta fecha, a outra abre, né? A morte. Você morreu aqui, fechou o caixão e você revive do outro lado lá, vamos dizer assim, né? É isso que essa carta vem falando, Leão. Vamos pegar aqui o Diário de uma Bruxa. Diário de uma Bruxa. Leão, o que a gente tá falando para Leão aqui? Leão. Julgamento. Aqui, ó, é o 7 de copas. Isso aqui são escolhas que você precisa fazer. Aqui é você indecisa, é aquela indecisão, aquela coisa que não sei o que eu faço, onde é que eu vou, sabe? Que copa que eu escolho, sabe aquela imaginação excessiva, aquela coisa destrutiva, aquelas promessas que não foram cumpridas, aqueles erros. É disso que nós estamos falando aqui em cima. Você está aqui num deleite sem saber o que fazer, procurando a situação correta. O que eu escolho aqui? Qual que eu pego?
Esse 7 de copas, ele fala para você, de você, de ilusão, né? Devaneio, são bloqueios nos seus caminhos. É um fracasso aí. É como se fosse uma distorção da realidade isso aqui. Ó, o pajem de espadas, falando para você de intriga, uma coisa imatura, é uma coisa de pouca visão, uma coisa fútil, sem progresso. Tá vendo o cavaleiro? O cavaleiro que se mostrou, nossa, que eu faço, que eu isso, que aconteço, e não era. Era um pajem iludido, achando que com uma espadinha ali, com o que ele tinha em mente aqui, ele ia conseguir, e não foi isso que aconteceu. Né? O pajem de espadas, ele é dissimulado, né? Ele é falso. O pajem de espadas, ele gera os obstáculos dele. Ele tem as coisas dele ali, ele gera os próprios obstáculos dele. A rainha de espadas, o infortúnio, aquela pessoa fria, calculista. É com isso que você está brigando. Essa rainha de espadas, ela é intolerante. Ela é uma pessoa de difícil realização, de difícil conversa. Essa rainha de espadas, ela são pessoas que, vamos dizer assim, ela culpa as outras pessoas pelas coisas dela. É por isso esse 5 de paus aqui, Léo. Essa pessoa, ela faz a coisa errada e ela culpa os outros pelos erros dela. Ela sempre faz isso. Ela é intolerante, ela não aceita que ela errou. Ela errou, mas ela põe a culpa em você. 8 de espadas. O ás de pentáculos. Esse ás de ouros aí, ele vem falar para você de uma abundância em breve. De novos caminhos se abrindo para você, desde que você deixe aqui, ó, essas espadas caírem. Essas espadas irem embora, você enxergar novamente. É disso que vem falar esse ás de pentáculos aqui. É disso que vem falar esse ás de ouros aqui. Esse equilíbrio em breve. É você tendo novamente o controle da situação. É você tendo novamente o equilíbrio da situação que você vinha encontrando aqui. Que você vinha vindo aqui. É você se equilibrando novamente. Aqui, ó. O equilíbrio. O equilíbrio. O 2 de ouros. Aqui nós temos o ás. Aqui nós temos o 2 de ouros dizendo para você, equilíbrio. São impasses, são obstáculos que vão ser resolvidos, sim. São divisões de ideias, são coisas que vão precisar entrar em acordo aqui. Mas você precisa entender e ter o acordo. Ó, o rei de copas. Esse rei de copas aqui é um rei de progresso. É um rei de virtudes, é um rei que ele enfrenta os obstáculos. Por mais que ele esteja no caos, ele sabe ali onde ele vai buscar. Esse rei de copas aqui, ele busca muitas vezes também muita vaidade. Ele se mostra uma coisa, mas eu tenho tudo isso, mas ele é muito vaidoso. É aquele rei que gosta de ter, que gosta de ser. Sabe aquele rei de autoestima, de sedução? É a conquista, é como se ele conquistasse só para ter o prazer e falar, pronto, eu consegui, agora eu não quero mais. É isso que esse rei fala, agora eu tenho tudo, agora eu não quero, agora também não quero mais. Sabe assim?
Quando você vê aquele livro, você fala, eu quero, a hora que você tem, você fala, já tenho, deixa ali. É esse rei aqui. O que mais que eu vou falar aqui pra você? Vou pegar o... Não, vamos pegar o Lenormand agora. Baralho cigano. Baralho cigano. Baralho cigano, signo de leão. Leão. Falando de amor. É isso, as escolhas. Falando de felicidade, dizendo para você que esse cavaleiro trouxe uma felicidade que não era real. Isso aqui, essa felicidade que esse cavaleiro trouxe para você, é aquele ramalhete que você vai colocar ele na água e ele daqui a pouco ele vai murchar. Eu falei para você, depois que eu conquistei, já não me interessa mais. É isso aqui, ó. Um ramalhete que você põe no vaso e depois de uma semana ele já acabou. Pode jogar fora. É esse pajem de espadas aqui. Tá vendo? Como as cartas falam entre si. Ó, coisas chegando para você, documentos, papéis, notícias, mensagens, acordos, resoluções talvez aí de alguma coisa que esteja chegando. Notícias aí, né? Convites, documentos. É isso que essa carta fala. Finalização. Lembra que eu falei aqui da finalização? A morte, o fim. Aqui, o caixão. E aqui fala, esse caixão aqui, ele fala de um ciclo, de uma transformação. Isso aqui é um corte e pronto, acabou, não tem mais jeito. É um novo ciclo isso aqui. É um início de um novo ciclo para você. É o início de uma nova jornada para você, é o equilíbrio chegando para você agora. Aqui, ó, o jardim. O jardim fala de... aqui é onde a gente se encontra, né? Pra gente bater papo, conversar, trocar ideia, renovar as energias, fazer novas amizades. Isso aqui pode ser, como hoje a gente nem sai tanto, né? A gente se vê, se fala pelo celular, chamadas de vídeo, coisas assim. É isso que essa carta vem falando. De pessoas entrando em contato com você para fazer novas ideias, novas conquistas, novas amizades, ter um equilíbrio, novos recomeços. E o corte sendo feito, novamente confirmando para você que esse rei aqui, depois que ele conquistou, não interessa mais, ele não quer mais. Alguma coisa nova chegando para você aí no trevo, tá? Otimismo aí, persevere, continue. Ó, abundância, isso aqui é abundância para você. Se você ali deixou para trás coisas e teve perdas, você precisou ficar na escassez com esse 4 de pentáculos, teve que manter o equilíbrio. Aqui, Leão, vem falando para você de sucesso, de dinheiro, em todos os sentidos. Aqui essa carta é abundante, saúde, dinheiro, oportunidades, tudo ela vem falando para você. Então faça esse corte desse rei aqui, ó, para que você consiga seguir em frente, sair dessa escassez de amor, escassez de dinheiro, escassez do que quer que seja, tá bom? Duas cartas do baralho cigano, da vovó cigana. E o fundo do maço só, eu vou virar pra vocês e a gente vai ver aquela carta, tá bom, Leão? Dragão. Dragão aqui, ele fala pra você de uma força, de um controle, uma coisa que destrói. Sabe aquela coisa que destrói, que é pesada? É uma pessoa que quer ter o poder, que quer ter o êxito. Não falei pra você dessa rainha aqui? Que essa rainha, ela faz a coisa errada e depois ela põe a culpa no outro porque ela não quer carregar os problemas dela? É essa carta aqui, ó. É essa mesquinhez. Sabe?
aquela pessoa que inveja o que você tem, aquela pessoa que não quer que você tenha mais, que era uma pessoa pesada, uma pessoa que destrói tudo que o outro tem, é esse dragão aqui, ó. É essa pessoa aqui, é essa rainha aqui, ó. Seja você, encaixe a leitura, seja você ou seja essa outra pessoa, seja esse rei, é uma pessoa que destrói, é uma pessoa invejosa, é uma pessoa de poder, é uma pessoa que faz difamação, que é uma coisa brusca, é uma coisa grande. Tá vendo, Leão? Ó, a inocência. Essa carta da criança, ela fala que você aqui foi inocente. Essa carta também saiu, se não me engano, para Touro ou para Gêmeos, eu não me lembro. Mas essa carta fala de uma inocência. Essa carta da criança, ela fala de verdades, e muitas vezes de falsidade, que é essa energia desse dragão aqui, ó. Isso aqui foi uma coisa desonesta. Enquanto você se distraía, esse dragão aqui tomou a situação, né? Ele fez o que ele queria. Ó, a pimenteira. O que eu falei? Essa carta já, por si só, ela já fala. A pimenteira, por si só, ela já fala, Leão. De fofoca, de confusão, de falso testemunho. Isso aqui, muitas vezes, essa carta aqui também, ela pode falar de um prazer muito grande. Sabe, aquele prazer intenso? Mas também tem que tudo que é demais faz mal, né? É o desapontamento. Você confiou e não foi, não era exatamente o que você achou que era. Ô Leão, a pessoa não foi justa com você. Essa pessoa não foi justa com você. Ó, tarô das bruxas. O imperador. Esse imperador é esse cara aqui. Esse imperador é essa pessoa aqui. Sabe por quê? Esse imperador aqui é aquela pessoa imatura, é aquela pessoa com falta de energia, é uma pessoa fútil, é uma pessoa de limitações. Essa aqui é aquela pessoa que manda em tudo. Essa aqui é aquela pessoa que põe limite, sabe, bloqueios. Essa pessoa aqui. E foi assim que você se viu, quando se viu destruída. Essa pessoa bruta. Aqui é um homem. Aqui literalmente é um homem que fez isso com você, que te deixou nessa situação aí, Leão. A gente tá falando de amor, sim, para muitos, mas para muitos aqui a gente pode estar falando também de trabalho. Você confiou na pessoa, a pessoa fez as coisas erradas dela e jogou a culpa em você. Fez a maldade, falou mal, destruiu, inventou, fez fofoca. É isso, Leão, que eu tenho para vocês. Eu espero ter ajudado. Eu espero que você goste. Se você gostou, por favor, deixe seu like para mim, tá? Não custa nada para você e me ajuda bastante. Tá bom, Leão? Até a próxima. Fica bem.